Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, o seu dia, o seu final de semana. Que você tenha um sábado incrível, com uma programação incrível com a sua linda família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte com a sua família. Leiam a Bíblia, orem juntos, dialoguem, tenham momentos de intimidade, de comunhão. Invista na sua vida espiritual, na vida espiritual da sua família. Invista naquilo que ninguém vai poder tirar de você. Invista na sua família. Mantenha seus filhos com você. Traga-os para perto. Em nome de Jesus. Tenham sempre uma programação juntos. Confie em Deus. E tome conselho da palavra de Deus. O que a palavra fala? Fique com a palavra. Ontem eu disse e vou repetir. Não tome conselho com medo. O medo é um péssimo conselheiro. E os conselhos que ele dá vão deprimir você, oprimir, levar à estagnação, a retrocessos, a uma paralisia, a perdas. Eu já vi pessoas jogarem oportunidades incríveis fora por causa do medo. Oportunidades imperdíveis foram jogadas fora por causa do medo. Pessoas que não ocuparam o seu lugar, o lugar que Deus determinou para elas, por causa do medo. Então, eu posso afirmar que o medo é o pior conselheiro. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é buscar conselho no medo. O medo nunca dá bons conselhos. Os conselhos que ele vai dar a uma pessoa vai matar o destino dela. A palavra de Deus nos impulsiona o tempo todo a não temer, a confiar em Deus, a andar por fé na palavra de Deus. Os conselhos que ela nos dá é para avançarmos em fé, corajosamente. Os covardes não herdarão o reino dos céus. O primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes, depois dos incrédulos. E é tão triste saber, e já ter visto isso muitas vezes, infelizmente, que pessoas são capazes de parar a vida delas, de desistir de tudo, por causa de um sentimento, ou por causa de uma opinião, de um conselho, de um medroso. Porque um medroso sempre vai dar conselhos com base no seu medo, obviamente. Então, o medroso não fez, ele vai dizer, não faça. Eu não consegui, você não vai conseguir.
Isso é perigoso. Isso é arriscado. Para. Não faz isso não. E se? E se der errado? E se? E se? Gente, quando eu estava lá diante do diagnóstico de epilepsia e eu estava sendo impulsionada por Deus a agir a fé, a me mover em fé e não me submeter àquele diagnóstico, eu fui assim bombardeada pelo espírito, o espírito do medo me rondou, me cercou, pessoas medrosas tentaram me intimidar de todo jeito. Sabe quando vem intimidação de todo lado, inclusive aquela de e se ele morrer? Você vai ser responsável. Você vai ser irresponsável a esse nível de arriscar tudo? E se ele morrer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, o medo, ele pode ser tão cruel. Porque quando você ouve palavras que intimidam e que de alguma maneira te ameaçam, você pode paralisar e se entregar. Ou você pode romper com tudo isso e gritar aos quatro cantos: não, eu vou crer no que diz a palavra. Não, porque você não crê, eu vou me submeter à sua fé? Não, eu não vou me submeter à sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Jesus falou: seja feito conforme a sua fé. Você não crê, mas eu creio. Eu decido agir através da fé, eu vou me mover pela fé na palavra de Deus. Mas o medo é cruel, é intimidador, ele oprime. O medo te quer com medo. Os medrosos lançam o medo deles em você e os medrosos querem você com medo também. Então eles vão fazer qualquer coisa para que você seja paralisada pelo medo. O medo faz qualquer coisa para paralisar você. Porque o medo provém do diabo. O diabo usa do medo. É a arma mais potente. É a arma número 1 dele. O medo. E eu tenho visto ele usar dessa arma na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas têm se entregado. Têm desistido da cura, da libertação, do sonho, do projeto, por causa do medo. Então, eu fui intimidada, oprimida, pelo medo e por pessoas medrosas. A não agir a fé. Não. Aceita, aceita, é uma fatalidade. Seu filho é epilético. Não há o que fazer, você não é a única. Gente, eu ouvi tudo isso. Você tem que entender. Você não é a única, não é a primeira criança. Você não é a primeira mãe que recebe um diagnóstico desse. É uma fatalidade, é a vida. Mas, olha, você pode conviver com isso. Tem medicamentos, vamos tratar. Não tem cura.
Mas você vai medicando, vai vivendo a vida. Então, mas os efeitos colaterais são terríveis. Mas é o que tem. E assim, eu posso ficar aqui repetindo histórias que, inclusive, você conhece. Se você está comigo aqui há muito tempo. Mas eu decidi romper com essa cadeia. E eu decidi. É uma decisão. Eu decidi. Tá vendo? Eu decidi. Alguém tem que decidir. Eu decidi. Alguns já tinham decidido. Inclusive por mim, né? Na cabeça delas. Que eu tinha que aceitar, tinha que engolir. E ponto, acabou. Estava definida a situação. Mas eu decidi que não estava definida. Eu tomei a decisão que o medo não ia me amedrontar, não ia me intimidar, que os medrosos não iam me vestir do medo deles. Eles estavam vestidos com essa roupa de pavor, de terror, e queriam me vestir também. Não ia. Não, eu não ia permitir. Eu tive que ter a coragem de enfrentar. Inclusive, você sabe, aquelas frases que já de cara, elas chegam para te paralisar. E se ele morrer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E eu tive que crer. Crer no que Deus estava me apresentando, a palavra dele. Eu tive que crer. Eu quis crer. Eu abracei a palavra. E assim, eu vivi vitórias. Eu tenho um filho perfeito. E não porque eu não tive desafios, eu tive muitos desafios. E tudo foi dificílimo. Mas a decisão tem que ser tomada. E assim, eu abro o leque. Foram tantas situações. Sabe, o diabo, ele vai chegar para você e vai dizer, não faça nada. Não faça nada, não sonhe. Não arrisque. Porque vai dar errado. E se der errado, o que vão dizer? Você vai passar vergonha. Você pode ser humilhada. Quando eu vi aquela casa que eu não podia nem pagar o aluguel, você já começa a ouvir. Mas você não pode nem pagar o aluguel. E se você não conseguir? Ó o medo. Ó o medo, ó o medo. E você começa a ser bombardeada. Com medo. Medo de você estar errada. Medo de dar errado. Medo de não conseguir. Medo de passar vergonha. Medo. E eu decidi dar meus passos de fé. Eu falei, eu vou dar meus passos de fé. Se o Senhor estiver nisso, Ele vai me abrir portas. Se Ele não tiver, eu vou confiar que Ele vai fechar. Porque, o que Ele abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então, eu vou orar e vou dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu vou tentar, vou molhar meus pés. Eu vou começar a molhar os pés. Molhando os pés. E se o Senhor estiver nisso, a correnteza vai parar de correr. Eu sempre faço essa oração. Eu não vou deixar de tentar. Mas eu falo, Senhor, se o Senhor estiver nisso, escancara. Mas se não tiver, fecha. Eu não tenho problema com isso. O que Ele abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, muitas vezes, o Senhor está dizendo isso para a gente. Avance, eu coloquei uma porta aberta diante de você. E ninguém vai poder fechar. Mas como que eu vou passar por essa porta
se eu não começar a dar meus passos e arriscar? E muitas vezes esses passos de fé são arriscados. Tem muitos desafios, tem dificuldades, tem oposição. Mas olha essa palavra. Tem uma porta aberta, ela é ampla e eficaz, mas tem muitos adversários. Ó, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Se ele fechar a porta, ninguém vai conseguir abrir. Mas se ele abrir, ninguém também vai conseguir fechar. E eu acredito que ele colocou diante de você uma porta aberta, que ninguém vai poder fechar. Deus tinha colocado diante de mim uma porta aberta. Diante daquele diagnóstico, eu já lutava com a vitória. Tudo que eu tinha que fazer era arriscar corajosamente. Deus tinha me aberto uma porta para viver o sonho da minha casa própria. Mas era impossível e tinha oposição. Mas, se eu cresce e desse meus passos de fé, eu podia viver. A porta estava aberta, mas eu tinha que passar por ela. E eu passei. E você já conhece a história. A casa que eu não podia nem pagar o aluguel, 1 ano depois, já era minha. Porque quando eu estava lavando, eu nem tinha me mudado, o Senhor falou, quando fizer 1 ano, essa casa vai ser sua. E se cumpriu? E eu posso ir contando histórias que você já conhece. Quando foi para a gente abrir a empresa, que o Senhor fala comigo na madrugada, eu estou orando na madrugada. E eu acordo, o Osmar, falo. E ele, cheio de medo. Aí sai e vai tomar conselho com o ímpio. Chega e fala, não, eu conversei com os meus amigos, com não sei quem, eles disseram isso e aquilo, tudo, todos os conselhos negativos. E Deus me deu uma autoridade. E eu disse, não. Nós vamos agir à fé, em cima do que Deus nos disse. Deus me disse algo nesta madrugada, e é com isso que eu vou ficar. E vivemos. E são tantas histórias, de vitórias, mas que o medo tentou impedir. Conselhos vários negativos chegaram. E aí você tem que tomar uma decisão. De que lado vai ficar? Da fé ou do medo? Vai crer ou vai duvidar? Vai avançar ou vai ficar aí, num lugar que você não gosta, não suporta, porque está com medo? Porque eu encontro pessoas num lugar que elas não gostam, não suportam, mas não se movem porque estão com medo. Se mova. Tem uma porta aberta, ela é ampla, ela é eficaz. Tem adversários? Tem. Todas as vezes que Deus me mandou agir a fé, eu tive que enfrentar muitos adversários. Mas uma decisão tem que ser tomada. Ou você vai ficar do lado da fé ou do lado do medo. Ou você vai confiar em Deus e vai temer a Deus, ou vai temer todos os mas e si, e opiniões, e conselhos errados. Não tome mais conselho com medo. Tem uma porta aberta para você. Ela é ampla, ela é eficaz. Deus te abriu uma porta e ninguém vai poder fechar. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo isso aqui.
Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém vai poder fechar essa porta. Agora, você vai ter desafios? Vai. Enfrentamento? Sim. Vai ser fácil? Não. Mas você já luta com a vitória. Deus colocou uma porta aberta, ela é ampla. Ela é eficaz. Ela é promissora. Tem adversários? Tem. Mas eles serão todos derrotados. Não se intimide. Não se cale. Não retroceda. Não desista do seu sonho, do que Deus tem para a sua vida. Creia. Seja lá o que for que você está enfrentando. Creia na cura, na libertação, na abundância, na promoção, nessa realização, na concretização. Creia. Creia que chegou a hora de você viver algo grande, desafiador, sim, mas promissor, maravilhoso. Ei, Deus tem uma porta aberta para você. Ela é ampla, ela é promissora. Deus colocou uma porta aberta diante de você. E por mais desafios que você enfrente, ninguém vai poder fechar. Ninguém vai poder fechar. O Senhor está dizendo isso aqui para você. Ninguém vai poder fechar. Agora, você pode, sabia? Se você não avançar, não enfrentar, não der os passos de fé. Deus tinha colocado uma porta de cura diante de mim. Agora, eu podia encolher, ficar paralisada e perder. A porta não estava aberta para Israel. O portal da vitória, da conquista da terra estava aberto para Israel conquistar a terra. E lembra que 10 espias passaram um relatório negativo? E eles foram tomados de medo e perderam o chamado destino deles? Eles fecharam a porta da conquista com a incredulidade, porque tomaram conselho com medo. Foram ouvir os medrosos, ouviram os medrosos e terminaram, tombaram no deserto. Não permita isso. Não permita, em nome de Jesus. Levante-se neste dia maravilhoso. Pega essa palavra que é um presente para a sua vida. Deus colocou uma porta aberta diante de você. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus não passa. Se o Senhor está dando a você uma palavra, se você tem uma palavra de Deus, levante-se e vá. Mas o meu justo viverá pela fé. Não por sentimentos, emoções, opiniões e conselhos de incrédulos e medrosos. Não vá ouvir os 10 espias, viu? Os conselhos que eles dão são baseados no medo deles, na incredulidade deles. E você perde o destino. Quem ouve os 10 espias, perde o destino. Ouça Deus, ouça a palavra de Deus. Eu já fui rodeada várias vezes por esses espias, mas tenho decidido ouvir a Deus. Ouça Deus. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Não retroceda da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus colocou uma porta aberta diante de você.
que ninguém vai poder fechar. Ela é ampla, ela é promissora. É tempo de grandes vitórias, grandes desafios, mas as maiores vitórias da sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que está orando comigo agora. Eu repreendo o espírito do medo, da incredulidade, da dúvida, da intimidação. Eu repreendo em nome de Jesus. Que essa pessoa seja tomada pela fé, por uma coragem, uma força, um ânimo. Que ela se alegre, que ela se levante, vá rompendo, seja forte, corajoso, corajosa. Que ela avance em fé, porque tem algo muito grande esperando por ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de definições, de mudanças, de realizações. Eu tomo posse, Senhor, do melhor tempo da vida dela, que ela seja batizada com coragem. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Senhor, levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido revestidas de força, de poder, de unção, e já tenham se levantado corajosamente para avançar. Que nada tenha poder de travar a vida dessa pessoa, de segurar essa pessoa, mas que ela rompa corajosamente, avance em fé para viver o melhor tempo da vida dela. Sonhos, Senhor, realizações, o Senhor tem muito com ela e ela não pode se intimidar, não pode parar agora. Eu abençoo o teu povo, agradeço demais por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E amanhã, a reunião das primícias para a família amada de Deus, às 9, teremos batismo. Levante-se, venha, pegue sua família, traga um convidado. Vai ser um prazer recebê-los. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.